Existem diversas diferenças entre a escola, que nós cursamos até ali o ensino médio, e o ambiente da universidade, o ensino superior. Muitas diferenças mesmo, eu podia ficar aqui o dia inteiro falando. Mas tem uma diferença que eu acho que merece um destaque, que é uma diferença que evidencia uma forma sutil com a qual a nossa sociedade tem mudado desde o século passado até os dias de hoje. É sobre isso que a gente vai conversar um pouquinho mais hoje. Nesse comparativo entre escola e universidade, já vou logo antecipando que a escola vai ser uma representação, um símbolo de nossa sociedade do século passado, enquanto a universidade carrega muito mais uma simbologia, uma representação da sociedade como ela tem se desenvolvido mais hoje. E aqui a gente vai estar falando daquele mesmo contraste que viemos conversando em outros vídeos que comentamos sobre a sociedade do desempenho. Aquele contraste que diz que antes vivíamos mais numa sociedade disciplinar, uma sociedade da obediência, e hoje mais em uma sociedade do desempenho, que nos leva àquela lógica descrita pelo Byung-Chul Han como a sociedade do cansaço. Vamos então começar a pensar sobre a escola, como que é o ambiente escolar. E aqui eu peço que você venha comigo aqui e venha recapitulando as suas lembranças do tempo que você passou na escola. Imagine uma sala de aula. Como estão as carteiras nessa sala de aula? Muito provavelmente elas estão bem alinhadinhas, né? Todas as fileiras bem alinhadas, todas as carteiras ali no seu lugar. Caso elas não estejam alinhadas, a gente pode até imaginar ali alguns alunos fazendo bagunça e um professor entrando na sala e falando: opa, 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 vamos parar com essa bagunça aqui, coloca as carteiras no lugar, quero tudo enfileirado. É uma imagem muito fácil da gente ter aqui de como que é esse ambiente escolar, não é mesmo? Esse ambiente que preza pela disciplina, preza pela ordem, preza pela organização, preza por ter cada coisa em seu lugar. E é um ambiente também muito marcado por essa presença autoritária do professor, o professor como essa pessoa que vai colocar ordem no ambiente e que vai fiscalizar os alunos para ver se o aluno não está fazendo bagunça, para ver se o aluno não está causando um distúrbio aqui que vai atrapalhar a minha aula, para ver se o aluno não está conversando ali e está causando barulho, está faltando atenção ali do aluno. Temos então essa imagem do professor como sendo a autoridade, como sendo esse ponto de vigilância, esse ponto de fiscalização para que tudo ali dentro dessa sala de aula aconteça como deve acontecer. E até as coisas mais simples precisam passar pelo aval do professor. Professor, posso ir ao banheiro? Professor, tenho uma dúvida. Existe essa questão de como se comportar. Você precisa levantar a mão para pedir alguma coisa, levantar a mão para falar, levantar a mão para pedir permissão para ir ao banheiro, para pedir permissão de olhar para trás e pedir para o coleguinha me empresta a borracha. Então vemos que na escola existem vários símbolos da disciplina, vários símbolos da obediência. Aspectos esses que estão sempre ali presentes para fazer com que os alunos sigam um comportamento determinado, um comportamento específico. E não para por aí. O próprio caráter de vestir um uniforme, de ter ali a roupa alinhada com o código de vestimento da escola é uma coisa que também aparece muitas vezes. A questão da avaliação. Você precisa estar sentado, estudando, fazendo a sua parte, fazendo o seu papel, estudando, sendo um aluno aplicado, porque depois vai ter uma avaliação que vai justamente ver se você teve ali, cumpriu as suas metas, cumpriu o desempenho que você deveria ter cumprido, e caso você falhe, você vai ser punido. Caso você falhe, você vai ter que estudar mais, vai ter que fazer uma recuperação, ou então vai repetir de ano, assim por diante. Vai ter toda uma série de consequências, uma série de punições, caso você vá mal aqui na prova que você teve que fazer dessa matéria. Mas as punições também não ficam só aqui na questão da avaliação. Tem também as punições pelo comportamento. Tá fazendo bagunça? Vai para a sala do diretor, vai lá receber uma detenção, vai lá receber suspensão. Vemos, portanto, que a escola ela é muito pautada nessa questão da disciplina, nessa questão da obediência, nessa questão de que existe um código de conduta, existe uma forma certa para se comportar na escola. Você tem que se comportar de um jeito, você tem que estar no seu lugarzinho, tem que estar com a carteira alinhada, tem que pedir permissão para a autoridade na sala de aula, tem que seguir tudo isso à risca, tem que estudar, tem que ser um aluno aplicado, tem que fazer a prova, tem que tirar uma determinada nota para poder passar tranquilo por todo esse processo de escolaridade. Qualquer coisa que desvie desse padrão vai ser punido, vai ser fiscalizado, vai ser cortado ali as suas asas, caso você seja um aluno rebelde.
Tá, essa é a escola, mas e a universidade? Como que acontece na universidade? A universidade é um ambiente bem diferente nesse aspecto. Na universidade a gente já começa a falar que não estamos mais lidando com crianças, estamos falando agora de adultos. E adulto tem a liberdade para fazer o que quiser na hora que quiser. Então, se quiser ir na aula, vai, se não quiser, não vai. Se quiser sair antes do horário, pode sair. Se quiser sair para ir no banheiro, não precisa levantar a mão, pedir para o professor. Não tem essa questão. O aluno na universidade não tem mais que ficar sendo vigiado pelo professor. Ele faz o que ele quiser. Mas é bom que ele saiba que, se ele não for aplicado, se ele não se desempenhar, se ele não assistir às aulas, se ele não tiver ali o mínimo de zelo por aquilo, sabe? Então que depois ainda vai ter uma avaliação, depois ainda vão ter ali consequências. Mas agora não precisa mais de um professor ficar ali falando, fica quietinho aqui, fica na sua carteira, fica na sala, pede permissão para isso, pede permissão. Não, depende do aluno. Mas aí também o aluno que se cuide, porque vai depender totalmente dele. Se ele quiser ser um aluno aplicado, ele que seja. Se ele não quiser, opção dele. E essa independência que vemos crescendo aqui para o aluno, que agora é um adulto, agora vai tomar as melhores decisões para si mesmo, a gente vê essa independência crescendo no ambiente de universidade, também no aspecto de que, muitas vezes, é o aluno que vai definir o que ele vai estar estudando, o que ele vai estar cursando a cada semestre. Então, esse semestre eu quero pegar 4, 5, 6, 7, 10 milhões de disciplinas, fazer sei lá quantos créditos de aula, porque eu posso ficar enchendo minha grade aqui. Enquanto couber horários, eu vou colocando aqui. Como eu também poderia colocar só 3 aulas, só ali a quantidade mínima de créditos e cursar toda a minha graduação num ritmo mais devagar. Quem determina o ritmo da graduação não é mais um professor, não é mais um diretor, não é mais alguém que vai ali aconselhar o aluno. É o próprio aluno que vai ali tomar as decisões e vai decidir, o meu curso, o período ideal é de 4, 5 anos, eu vou fazer ele em 5, 6 anos. Ou então eu vou tentar fazer ele terminar o mais rápido possível, terminar em 3 anos. Tudo isso passa a estar na mão do aluno, passa a estar na mão desse estudante que agora tem toda essa possibilidade de traçar o próprio caminho, de decidir tudo que vai acontecer ali na trajetória dele. Então essa independência que se cria é tanto num nível mais simples assim, de que eu vou na aula se eu quiser, eu vou ao banheiro, eu saio da sala de aula, vou ao banheiro, vou conversar com alguém a hora que eu quiser, mas também eu vou montando a minha graduação, eu vou montando meus estudos no decorrer aqui da minha vivência na faculdade, na universidade, a minha maneira. De forma que o meu desempenho acaba sendo muito mais responsabilidade minha, não tanto ali de um fiscal, de uma autoridade que vai precisar ficar ali o tempo todo do meu lado, vendo se eu estou na minha carteira, vendo se eu estou estudando, vendo se eu estou tirando nota. Depende de mim. Portanto, se a escola tinha ali um signo muito grande, muito forte, uma simbologia muito forte de um ambiente de obediência e disciplina, a universidade já se mostra como sendo um ambiente no qual a simbologia mais marcante é a simbologia do desempenho. Você não precisa mais ser obediente, você não precisa mais ser disciplinado. Você precisa agora ter desempenho, porque todos os seus colegas aqui estão na mesma condição que você. Quem desempenhar melhor vai ter ali mais êxito na carreira, vai conseguir concluir o curso mais rápido, vai tirar a nota mais alta. Agora é com vocês. Vocês que veem aí o desempenho que cada um quer ter, cada um consegue ter. E no fim das contas a gente vai estar esperando lá na linha de chegada com o diploma na mão. Mas é você que vai fazer essa corrida por conta própria. E o que isso reflete sobre a nossa sociedade? Bom, isso faz muito um paralelo com o que o Byung-Chul Han discute no seu livro Sociedade do Cansaço. Ele discute justamente a mudança que nossa sociedade está sofrendo ao passar de uma sociedade disciplinar, que marcou, caracterizou o século passado, para a sociedade de hoje, que é mais uma sociedade do desempenho. No século passado, a sociedade, da forma como ela era estruturada, era muito baseado nessa questão de existe um código de conduta, existe uma maneira certa de viver, existe uma maneira certa de operar. A sociedade precisava que os seus indivíduos operassem de uma maneira específica. Para que isso fosse atingido, para que esse mecanismo
funcionasse do jeito que a sociedade precisava que funcionasse, para que os indivíduos das sociedades funcionassem do jeito específico que a sociedade precisava para sua manutenção, quais mecanismos a sociedade utilizava para isso? Mecanismos de vigilância, mecanismos de punição, mecanismos de fiscalização, mecanismos de obediência, nessa mesma simbologia que vemos acontecer na escola. Você precisa seguir essas regras, você precisa seguir essas condutas, você precisa não mais estar aqui nas carteiras alinhadas enfileiradinhas aqui da escola, mas você precisa estar no seu posto de trabalho, você precisa chegar no horário, você precisa estar no seu lugar, o seu lugar precisa estar bem organizado para você ser um trabalhador eficiente, para você conseguir entregar tudo que você precisa entregar para a sua sociedade. Você precisa respeitar regras. Se você não respeitar regras, eu não vou te mandar para a diretoria, eu vou te mandar para a prisão. Ou então, se você tiver um comportamento muito atípico, não é nem para a prisão que eu vou te mandar para um manicômio. Se você não está se comportando como a sociedade exige que você se comporta, você vai ser excluído dessa sociedade, justamente colocado à parte aqui nesses centros que recolhem as pessoas não aptas a viver em sociedade, essas pessoas que fogem desse padrão, que fogem dessa linha de conduta. E isso marcou muito a sociedade no século passado e um pouco antes. Ela era muito marcada por essa lógica da obediência, essa lógica da disciplina. Saiba o seu lugar, respeite as regras, respeite as autoridades, mantenha a sua sociedade em ordem. Faça bem as suas avaliações, porque senão você vai ser punido. Na escola, você pode reprovar de ano. No trabalho, você pode ser demitido. Mas isso continua até os dias de hoje? Claro que, num certo grau, ainda vemos muitos símbolos de obediência, muitos símbolos dessa sociedade disciplinar. Mas, cada vez mais, nos encontramos na lógica da sociedade do desempenho, que em contrapartida ela vem não assim com um teor de negatividade, falando o que você não pode fazer, falando qual é o jeito certo para você se portar nessa sociedade. Uma sociedade que vem com um discurso um pouco diferente, falando que, olha, você pode ser o que você quiser. Você pode fazer o que você quiser. Você pode atingir qualquer lugar que você sonhar. Mas depende do seu desempenho. Depende do quanto você se esforçar, depende do quanto você se organizar, depende do quanto você se desempenhar. Então, não tem mais aqui um líder, não tem aqui mais uma autoridade para falar para você o que você precisa fazer. Você que precisa atualizar o seu currículo, você que precisa fazer cursos para ir melhorando, para ir aperfeiçoando a sua mão de obra, você que precisa sonhar grande, você que precisa vestir a camisa da empresa, você que precisa trabalhar enquanto eles dormem, você que precisa ser proativo, depende de você. Se você não quiser sucesso na vida, se você não quiser ter a nota mais alta da turma, se você não quiser formar-se no tempo recorde, tudo bem, escolha sua, problema seu. A nossa sociedade, a análise que o Byung-Chul Han faz, ela está ficando pobre de negatividades e vindo com um excesso de positividade, um excesso de afirmação, um excesso de sim, nós podemos, mas acompanhando esse excesso vem essa responsabilidade de que depende de nós, depende do meu esforço, depende do meu desempenho. Portanto, vemos a crescente dessa simbologia, dessa lógica do desempenho, muito mais forte, muito mais marcante do que a lógica da obediência que vimos anteriormente. Então vemos essa diferença tanto entre a escola e a universidade, quanto entre a sociedade disciplinar e a sociedade do desempenho. E aqui é uma coisa muito curiosa, porque as pessoas costumam pensar que na universidade tem mais liberdade, tem mais independência, lá que a coisa é boa, lá que é melhor, é muito melhor do que a escola. Lá a gente vai no nosso ritmo, a gente faz o que a gente quer, a gente tem o desempenho que a gente merece. Mas será que é assim mesmo? Será que é assim tão positivo? Será que é assim tão legal? É também na faculdade que nasce muito a questão da violência sistêmica que o Byung-Chul Han trata no seu livro Sociedade do Cansaço. Porque como tudo depende da gente, como tudo depende do nosso esforço, do nosso desempenho, a gente está sempre se cobrando, a gente está sempre exigindo mais de nós mesmos, a gente está sempre insatisfeito com o nosso resultado.
Nossa, eu estou me formando aqui em 5 anos, mas meu colega se formou em 4 anos e meio. Ah, eu me formei em 4 anos, mas o outro ali se formou em 3 anos e meio. Nossa, eu tirei 9 aqui nessa minha prova. Nossa, mas o meu colega aqui do lado tirou 10. Por quê? Por que que eu não consegui ser o melhor? Porque incompetência é minha. É muito comum ver em alunos do ensino superior quadros de ansiedade, quadros de depressão, que são quadros muito marcados por essa exigência, por essa cobrança, por esse constante sentimento de insuficiência, um constante sentimento de incompetência. Por quê? Isso nasce justamente em um ambiente escasso de negatividade e com um excesso de positividade. Positividade sempre jogando a responsabilidade para a gente. Então, não necessariamente o ambiente da universidade é melhor do que o ambiente da escola por não ter mais toda essa autoridade, toda essa questão disciplinar, toda essa questão de que exige que você se comporte de um jeito específico. O problema aqui na universidade vai ser que você pode se comportar de qualquer jeito, mas aí é você que vai escolher e é você que vai ter que arcar com as consequências e é você que vai ter que lidar com o psicológico de estar sempre nessa perspectiva de que você poderia ter escolhido um caminho melhor, você poderia ter tido uma condução melhor aqui nos seus estudos, no seu desempenho dentro da universidade. E é por isso também, pela mesma razão, que a gente não consegue olhar para a sociedade do desempenho e falar que ela é muito melhor do que a sociedade disciplinar. A gente acaba, então, olhando para a sociedade do desempenho e descobre que ela é, na verdade, uma sociedade do cansaço. Estamos sempre cansados porque estamos sempre na corrida para superar o nosso desempenho anterior. Estamos sempre na corrida para ser um pouquinho melhor a cada dia, porque nunca é o bastante, porque sempre dá para ser um pouco melhor e sempre depende de nós mesmos. Bom, essa era a diferença marcante que eu queria comentar com vocês entre o ambiente escolar, até o ensino médio, e o ambiente universitário. É claro que as coisas não são assim tão preto e branco, elas se misturam um pouco. Cada vez mais a gente vê que existe uma questão, uma simbologia do desempenho dentro aqui da escola. E é claro que a universidade ela nasce com vários símbolos de obediência, vários símbolos de disciplina, mas que com o tempo esses símbolos vão ficando cada vez mais apagados e dando mais voz, claro, a esses símbolos do desempenho. Mas é uma análise interessante da gente fazer, justamente para a gente ver como que as coisas estão mudando, como que a nossa sociedade está mudando e entender esses dois mecanismos principais pelos quais ela funciona hoje, funcionava antes e ainda resiste um pouco em funcionar. Me conta nos comentários o quão marcado foi a sua experiência escolar, o quão marcado ela foi por esses símbolos da obediência, esses símbolos da disciplina. E se você faz ou já fez algum curso no ensino superior, comenta também o quanto essa lógica do desempenho se mostrou visível na sua experiência com o ensino superior. No mais, devemos considerar que esse assunto da sociedade do desempenho, as discussões em torno desse tópico, são discussões bem ricas, bem longas, tanto que tem uma playlist aqui no canal para falar só delas, e que caso você tenha interesse, sinta-se bem-vindo a assistir os outros vídeos do canal, que a gente vai falando aqui sobre a sociedade do desempenho. Eu vou ficando por aqui e espero você em um próximo vídeo.